E aí, tudo bem, pessoal? Eu tô assistindo aqui Evangelion, né? Eu assisti um filme dele há muitos anos atrás, eu gostei bastante. E, cara, se você realmente gosta disso daqui, isso aqui é uma análise dentro da mente do criador do Evangelion. Eu sempre quero entender a mente do criador, né, de um escritor, ou uma pessoa que produz mídia, audiovisual, anime, mangá, etc e tal. E é o seguinte, a história é bem simples. É um adolescente que pegou a cultura cristã, pegou alguns conceitos ali que não é considerado bíblico. Ele ficava pensando nesses conceitos numa outra realidade, num outro mundo onde que não tinha talvez o cristianismo, né? Ele constituiu a história dele. Eu acho até legal, né? O Evangelho é uma história que envolve um conto, isso, aquilo, etc. Mas tem a vida dele real. E tanto que eu estava até vendo algumas pessoas que fizeram análise do Evangelho e tal, estavam falando sobre que o Evangelho ele trata sobre múltiplas realidades, né? Mas vamos desconstruir aqui a história desse escritor. O primeiro ponto é esse. É um adolescente, é uma criança que vivia uma outra realidade para fugir dessa realidade, porque talvez ele não gostasse dessa realidade, ele sofria muito com essa realidade. E ele criou dentro da cabeça dele o Evangelho e depois de anos talvez ele escreveu o Evangelho. Tanto que eu ouvi falar que os últimos capítulos, os dois últimos, falta de orçamento, a pessoa fez aquilo ali, né? E pô, eu não sei porque que ele não emplacou na época, porque, meu, é uma coisa assim. Eu acredito que a maioria dos animes, dos desenhos e tal, não tem essa pegada dessa história. Essa história é bem simples, né? Ela não tem muita ação, etc e tal. Mas, cara, é uma história, para eu vendo hoje, é uma história extremamente inovadora. Imagine para aquela época, né? Mas é aí que entra a grande questão. É um adolescente, né? Talvez ele relata a adolescência dele. Em vez de ele colocar emoção, ele não colocou. Um adolescente que... a história de um adolescente que mora no Japão de uma outra realidade. Até relaciona as trombetas e tal. A gente está acho que é na quarta trombeta e vai ser soada a quinta trombeta, etc. Que é o plano lá dos administradores. É a história de um adolescente japonês. Eu acredito que essa foi uma das primeiras histórias que trata isso, que tratou mais bem colocado isso, e da vida dele, né? Que os japoneses eles têm uma cobrança social tão grande que eles ficam extremamente preocupados com isso, eles sentem muito medo disso. Ele mora com uma mulher, mas ele não se importa com isso porque ele sofre de depressão. Ele, como fala, tem tudo na vida dele. Aqueles seguranças, ou toda a questão ali, ou a questão militarizada é por causa da Segunda Guerra Mundial. A preocupação, o medo, mas não de uma forma real, de uma forma irreal, né, que os Estados Unidos governam eles lá até hoje. E esse garoto, como fala da história ali, tudo aquilo ali se retrata. A pressão emocional do dia a dia da vida dele, a pressão emocional da escola, que ele é maltratado, etc e tal. Mas tem um detalhe ali que você não pesca. Sempre essas máquinas, que são misturas de anjos, e etc, quando eles se fundem essas máquinas, os usuários que usam essa máquina, eles apagam, e o subconsciente deles age, mas só que a atitude do subconsciente, a atitude do irracional deles, faz com que eles tenham atitudes, como fala, extremamente agressivas que trazem consequências erradas. Ou seja, o Evangelho simplesmente é uma tentativa de montar um quadro de memória sobre o sofrimento de um adolescente na sua vida e o sofrimento de que ele não tem controle das suas atitudes e a vida pode ser muito pior do que ele esperava. O Evangelho é só isso. Se você for desconstruir a história e chegar no seu determinador simples comum, é muito fazer história. Mas se você ver a obra sem querer entrar dentro da mente do criador da obra, cara, é uma coisa extremamente bonita. Mas mesmo você vendo que a história é muito vazia no contexto, cara, é muito legal as imagens, a animação, a complexidade da história,
a fantasia criada, e os japoneses, como eles têm muita cultura e não é a cultura cristã vindo da parte deles, então eles olham assim meio, né? Mas eu prefiro muito mais ver cultura japonesa do que a chinesa. A chinesa só fica falando do maldito comunismo da China, né? Pô, era tão bonito os filmes de Kung Fu, ou qualquer cultura japonesa, ou filmes de japonês, mas virou um... Mas o pessoal fala que os filmes japoneses eram feitos pela máfia japonesa, né? Ou você fazia o que a máfia queria, ou nada. E hoje agora é uma China comunista que quer colocar ideologias humanistas. Mas aí eu me pergunto, a China comunista e o seu poder total, ou os politicamente corretos e sua manipulação? Falei pra vocês, pessoal.